Olha, eu acho que do dia 7 até agora tem etapas. Né? A do Brasil a gente deixa para o final, porque ela é sui generis. Então, a gente deixa para o final. Então, primeiro momento, os ataques do Hamas, horrorosos. Eu, particularmente, saí, escrevi na hora, sem problema nenhum, condenando. Sim, coisa que não exato. aconteceu com os outros. Isso eu não. Aí não é nem de análise, sou eu individualmente, como pessoa, tudo não admito isso. Isso não existe. Então, não existe no campo da política, não existe um campo de resistência, porque muita gente confundiu falando que é resistência. Resistência é agora. Agora sim. O Hamas está lá agora resistindo. Que fez no dia 7, não. É que matou trabalhador chinês, matou beduíno, matou judeu que é a favor da Palestina. Quando mata aleatório, é terrorismo. Aleatório. Não tem nada. Bom, a imprensa repercutiu e até hoje tem resquício do dia 7. Você percebe, né? A tentativa de tal pessoa que morreu. Dia 7 ainda vem, né? Mas diminuiu, né? Diminuiu. Passou para a segunda fase, que era o dia 7, e falar que precisava de resposta. Né? E a mídia repercutindo em Israel. E no Brasil, eu cheguei a discutir no Twitter, jornalistas da grande mídia, falando, sim, literalmente, que não viam problema nenhum em ter o Ministério da Defesa de Israel como fonte. Isso que virou esse jornalismo, né? Lixo. Mas, enfim, isso foi mudando. Foi mudando. Então, na mídia americana, Washington Post e New York Times, não que tenha abandonado Israel, mas você já vê críticas. Tanto é que em 2020, eu posso errar na data aqui, mas teve outra crise de Gaza que o New York Times colocou as fotos de criança palestina na primeira página. As crianças foram mortas, numa outra ocasião. Então, isso tem aparecido. E aí, Sinara, vocês que são aí mais competentes que eu, sabem disso e estão atentos. Porque tem um limite que você pode pôr a narrativa que você quiser. Não tem jeito. É muito assintoso, é muito evidente, está muito na cara, como se diz, né, o que está acontecendo. Então, você veja, chegando aqui no Brasil, as pesquisas aí deram, mais ou menos, quer dizer, a grande maioria contra os ataques do Hamas, com certeza, e a maioria condena Israel. Com toda essa mídia aí corporativa, fazendo um trabalho, repito aqui, não é ideológico, eu não quero trabalho ideológico, é trabalho sujo, não tem ética nenhuma. E aí, segundo as pesquisas que eu li, 62% mais ou menos condenam a ação de Israel aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, todas as pesquisas, todas, eu vi em cinco órgãos de mídia, a maioria condena a ação do Biden em relação à Palestina. Né? Nos eleitores democratas, até a semana passada, o Biden já tinha caído 11%. Nos eleitores democratas, despencou. Então, está mal avaliado. E as pesquisas estão crescendo a avaliação contrária à ação do Joe Biden. Então, a posição do Lula foi corretíssima, né, Nasser? Eu acho que no início ele hesitou. Ele deu uma hesitada, acredito eu, olhando para a política interna, né, com medo aí de um centro e tudo. Mas depois eu acho que ele percebeu que não adianta isso. Né? Não adianta, vamos dizer, moderar as avaliações em relação a Israel. E acho também duas coisas em relação ao Lula, pessoalmente. Eu não estou falando isso só agora. O Celso Amorim, para mim, é o melhor ministro da história do Brasil, um dos melhores do mundo. Mas ele não é assessor político. Era o Marco Aurélio. E o Lula falou isso uma vez, no velório do Marco Aurélio. Eu estava lá. Ele falou, ele disse, o Celso é o gabinete, o Marco Aurélio é a rua. Então, nós estamos faltando gente de rua para estar ao lado do Lula. Eu estou interpretando isso.
E tanto é que o Lula, na hora que sai do Itamaraty, os discursos dele são mais contundentes. O Itamaraty fica dando aquela coisa. Ele disse, olha, continua afirmando que os ataques do Hamas são terroristas, mas diz que o Estado de Israel está fazendo genocídio, que o Netanyahu é um cara insano, né? E que quer destruir a faixa de Gaza. Coisa que eu repeti aqui. Qatar fala, aliado Israel, Putin falou, vive falando com o Netanyahu. É isso. Quer dizer, os governos estão falando. Uma ministra do governo espanhol, declaração duríssima contra Israel. E aí, vai romper com a Espanha? Tudo. Então, acho que o Lula foi calibrando. E aí, eu acho que essas pesquisas, contrariamente ao que alguns estão pensando, vi colegas meus falando as bobagens, que o Brasil é da paz e o Lula não está falando isso. Contrário. Por quê? Porque a maioria das pessoas condenou o Hamas e a maioria da pessoa condenou Israel. Que é a posição do Lula. Véio. Eu acho que não tem nada a ver com esse negócio de opinião pública e caiu o Lula com isso, porque as pesquisas, a par disso do Lula, que fizeram sobre a guerra, eu acho que é a posição do Lula. E aqui no Brasil deu uma baixada de bola nas redes, mas me disseram, porque eu não assisto, faz quase 30 anos, sei lá, que ontem o Fantástico foi um show de horrores. Né? Eu não vi. Fazendo propaganda de Israel. Né? Foi, eu vi também os comentários. A Globo News, no início, só Israel, agora continua, majoritariamente, mas dando uma maneirada. Volta e meia eu escrevo lá, às vezes o Marcelo Lins responde para mim. Não, é umas coisas inacreditáveis, gente. Eu falei, se for para esse lado, eu não sou do jornalismo, mas dei mais de 20 anos aula para jornalismo internacional. Todo mundo da Globo ia ser reprovado no primeiro ano de jornalismo. Eles não cumprem regra nenhuma de jornalismo. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Eu estou falando da Globo porque às vezes aparece no meu Twitter, porque eu também não vejo. Mas às vezes aparece CNN, aqui, tudo é uma tragédia. Então tá difícil. Mas só para finalizar, pegando o gancho do Azenha, na fala inicial dele, há uma perseguição muito grande no mundo contra a mídia independente. Então, lá o Jazeera, que é a única fonte de notícias que a gente tem até agora. E o Biden, não sei se você teve encontro, ligou para o príncipe do Catar, falou para maneirar. O príncipe do Catar divulgou, ao Jazeera pôs a primeira página. Falou, o Biden está querendo tirar. Então, aqui, ali, no Brasil, todo lugar, tem pressão. Né? No mundo ocidental está pressionando as universidades. Lá na PUC, não alunos, gente de fora. E não é agora, eu recebo muita gente protestando, pedindo para a PUC me tirar do quadro de professor, do Salem Nasser, na GV, colegas lá da PUC do Rio. Tá. Outro dia eu vi num colégio aqui de São Paulo, da Elite, foi demitida uma professora que fez crítica a Israel, foi demitida. Uma ação, eu acho impressionante, viu, Reginaldo? Porque essa é uma ação mundial, né? É uma ação de calar as pessoas, calar as críticas, e me parece muito bem organizada, porque ela se dá, organizada. Ela se dá no mundo inteiro, é incrível. Porque Azé, sabe, 2009, 2010, vazou um documento do Estado de Israel, junto com os Estados Unidos, que elaboraram o que hebraico chama Hasbara, que é um tipo de propaganda, mal traduzindo. E eles dão orientações. Então, por exemplo, se alguém falar isso, aquilo, aciona tal coisa e faça isso. Para coibir. Então, eu acabei de ver agora uma notícia que tiraram do ar. Posso errar agora. É uma da Bandeirantes, acho que do Rio Grande do Sul, não sei. É um lugar, como é que chama? Uma local lá da Bandeirantes, porque estavam fazendo assim, transmissora, propaganda explícita de Israel, que estava tão na cara e tirou. Aí eu fiz a pergunta: vai ter processo? Porque se faz isso é antissemitismo. Vai ter quanto a isso?
Vai, né? Está todo mundo falando. Ué, o ministro da Defesa de Israel disse que quem mora em Gaza não é gente, é animal. E até conversando com as pessoas, falei, eu não trato nem animal assim. E acho um horror quem trata. Então, eles estão dando declarações tranquilamente, não acontece absolutamente nada.